Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estamos lendo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, que diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece a mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pôde fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e lhe disse: Eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: Se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: Eles não entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou dizendo. Então tudo lhe ocorrerá bem e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isso é o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: Seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles.
mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que eu falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós e nós não mataremos você. Diga: apenas apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, e lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Aleluia! Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, com muita alegria, gratidão no coração, reverência e temor, nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia lindo que nasce, mais um dia, mais uma oportunidade de vivermos para a Tua glória e vivermos para refletir a luz de Cristo, para glorificar o Teu nome e para desfrutar da Tua presença. Te louvamos, te bendizemos pelo livre acesso que temos à Tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para nos redimir, para nos reconciliar com o Senhor e fazer de nós filhos do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder chegar à tua presença, pelo privilégio que temos de termos livre acesso à tua presença e à tua palavra. Diariamente temos acesso à tua palavra e hoje temos acesso às mais variadas versões, às mais variadas traduções, nos mais variados meios impressos, digital, de toda a maneira nós temos acesso com facilidade à tua palavra. E por isso nós te louvamos, te agradecemos. Te louvamos por essa porção da tua palavra, em que mesmo meio à perseguição, à ameaça de morte, o teu servo Jeremias foi fiel ao Senhor e anunciou o juízo sobre a casa de Jerusalém e de Judá, sobre a vida do rei Ezequias. Muito obrigado, porque o Senhor o livrou da morte, o Senhor o preservou, e toda a palavra que o Senhor, por meio de Jeremias, falou se cumpriu, porque a tua palavra se cumpre cabalmente. Nesta manhã queremos pedir que a tua palavra se cumpra cabalmente nas nossas vidas, que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a tua palavra, nós possamos amar ao Senhor e a sua palavra com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e que possamos demonstrar isso lendo, meditando na tua palavra dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, para que não pequemos contra o Senhor. Possamos viver uma vida santa, reta e digna do Senhor. Possamos desenvolver uma vida de devoção diária, de oração, de submissão e de obediência ao Senhor e à sua palavra. Que os nossos lares sejam local de culto e de adoração ao Senhor. Clamamos ao Senhor que nenhum só dos nossos entes queridos se percam, mas que todos sejam alcançados pelo Senhor, regenerados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e preservados. Clamamos também ao Senhor pela vida dos enfermos. Muitas pessoas estão sofrendo dor e enfermidade, enfermidade das mais variadas, enfermidades autoimunes, enfermidades que ainda não há cura
enfermidades de difícil diagnóstico, de difícil tratamento, enfermidades fáceis, enfermidades simples, como uma dor de dente, uma dor de cabeça, enfermidades como infecções urinárias, pulmonares, intestinais, musculares, problemas nos ossos, problemas no fígado, no cérebro, no coração, pressão alta, pressão baixa, diabetes, enfim, todo e qualquer tipo de enfermidade. Clamamos ao Senhor. Senhor, cure, restaure a saúde do teu povo. Se revele a cada um como Deus que cura, não apenas as enfermidades físicas e emocionais, mas principalmente a enfermidade espiritual, aquele que nos cura e nos livra e nos liberta do pecado e do jugo do pecado. Cura, Senhor, a enfermidade emocional, aqueles que estão abatidos, desanimados, desiludidos, decepcionados. Que o Senhor traga um bálsamo de cura, que o Senhor gere uma vida de intimidade com o Senhor e que possamos confiar no Senhor plenamente. Clamamos pela tua igreja, restaura a tua igreja, reconduz a tua igreja à simplicidade do Evangelho, mas ao poder do Evangelho, que possamos compreender o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, que começam mostrando que todos nós somos pecadores e que precisamos da intervenção sobrenatural do Senhor para nos salvar, para nos restaurar, nos regenerar e então já de ainda que de uma forma incipiente, possamos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Dá crescimento à tua igreja. Haja salvação no seio da tua igreja. Que o Senhor mande trabalhadores para a tua igreja. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar, que devíamos orar, clamando ao Senhor que mandasse trabalhadores para a tua seara. Faz isso, Senhor, mande pessoas para trabalharem em prol do teu reino, de estabelecimento do teu reino, da salvação de almas, de discipulado. Abençoa de uma forma muito especial cada projeto de plantação de igreja. Fortalece cada plantador, fortalece cada servo, dá fidelidade, dá compromisso, comprometimento, resiliência, envolvimento. Clamo de uma maneira especial pelo projeto de plantação de igreja cristã evangélica do Residencial Campos do Jordão. Essa igreja é do Senhor. O Senhor é o dono, é o Senhor desta igreja. Que o Senhor dê crescimento a essa igreja, que o Senhor dê fortalecimento a essa igreja. Que o Senhor levante trabalhadores para estar ali trabalhando pelo Senhor. Que o Senhor dê o sustento, que o Senhor dê as necessidades físicas, emocionais e materiais sejam supridas todas em Cristo Jesus e que o teu nome seja exaltado, glorificado, que essa igreja seja edificada para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um dia cheio de graça, cheio da presença dEle, e que a palavra do Senhor seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Amém. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.